O Mbappé anunciou a sua saída oficialmente do Paris Saint-Germain. Era algo que a gente já esperava que fosse acontecer, né, em questão de tempo aí, porque a saída dele pro Real Madrid já vem sendo noticiada já pelo menos aqui uns 6 meses mais ou menos. E agora, quando o PSG acabou sendo eliminado da Champions, né, já não tinha mais nada pra jogar na temporada praticamente, o Mbappé veio a público aí e declarou oficialmente que está indo embora. Ele não falou que ele está indo pro Real Madrid, até porque o Real Madrid tá envolvido aí em competições, tem que jogar a final da Champions, mas provavelmente depois da final da Champions ele já vai ser apresentado oficialmente, vai ser anunciado pelo menos, né. E no jogo de despedida dele, o PSG... Não, pera, jogo de despedida do Mbappé não, porque tem a final Pedida do Parque de do France. Parque dos Príncipes, né? Porque tem a final da Copa da França ainda. E também tem mais um jogo mais dois jogos aí pelo Campeonato Francês. Contra Nice e contra Metz. Mas no Parque dos Príncipes foi a última vez que ele jogou. E acabou... Que o Yuri pode falar um pouquinho mais, cara. Mas o time perdeu por 3-1, né? E apesar de no começo ter tido uma bela festa dos ultras ali pro PSG com um baita de um bandeirão, ficou bem legal, uma foto que acho que acaba sendo histórica, né, pra história pra carreira do Mbappé, um bandeirão dele fazendo a comemoração padrão ali, ele tirou foto e tudo, mas no final das contas, o Mbappé marcou um gol, né, e o time perdeu por 3-1 e acabou tendo momentos ali que foi vaiado, né? Eu queria que o Yuri falasse um pouquinho dessa saída aí, que tudo indica que vai pro Real Madrid, mas principalmente dessa partida, né, de despedida que mostra um pouco eu acho, na minha opinião, assim, de como tem muita coisa errada lá dentro do Paris, né, cara? Esse comportamento da torcida me pareceu uma coisa meio inacreditável, assim, diga. Cara, tem muita coisa sobre o PSG que é inexplicável, né, cara? Assim, o Mbappé não é o primeiro grande jogador do PSG que sai de lá de maneira estranha. O Cavani saiu de lá de maneira estranha. Thiago Silva saiu de lá de maneira estranha. Acho que um dos poucos caras que eu me lembro de que teve uma despedida muito incrível mesmo foi o Ibrahimovic, né? Mas, no geral, os grandes jogadores que saem do PSG, parece que o clube meio que Não, e o próprio não Messi, faz tipo assim, questão. beleza, ele não virou um jogador histórico, mas, cara, tipo assim, um dos maiores jogadores da história tá jogando no seu clube, saca? Ele saiu de lá xingalhado, vaiado. Institucionalmente, o PSG até fez uma boa despedida pro Messi, mas pra torcida, realmente, ele saiu pela porta dos fundos, né, digamos assim. Acho que o Di Maria também não teve uma despedida muito boa, também foi um cara que jogou lá por muito tempo, conquistou muitas coisas por lá. E agora a gente tá vendo O a mesma próprio coisa Verratti acontecer foi com... chutado praticamente. O Verratti era o jogador com o maior número de títulos na história do campeonato francês. Todos pelo PSG. Ele ainda é, se não me engano, são 8. E também foi um cara que saiu de forma estranha lá. Sinceramente, eu não esperava que isso fosse acontecer com o Mbappé, porque foi um cara que significou muito pro PSG, né? Ele não chegou no PSG sendo o cara do time, mas ele conquistou esse direito de ser o cara do time, né? Conforme o Neymar foi perdendo o protagonismo, foi se machucando muito, ficando cada vez mais distante da torcida, da equipe, e o Mbappé foi ganhando esse protagonismo até se tornar a cara do projeto. Não é como se o PSG ou a torcida do PSG pudesse se iludir e achar que o Mbappé ia jogar a carreira inteira lá. Porque é óbvio que ele não ia jogar a carreira inteira lá. Se eles achavam isso, eles estavam viajando, cara. Não tinha a menor chance disso acontecer. Só que ainda assim, quando você para e pensa que um cara que é desejado pelo Real Madrid desde que ele era um adolescente, o interesse do Real Madrid no Mbappé não começou há 2 anos atrás, há 3 anos atrás. O Real Madrid ele quer contratar o Mbappé desde que o Mbappé estava no Mônaco, cara. Na época o Mbappé não tinha nada a ver com o PSG, o Real Madrid já era interessado nele. Ele escolheu ir pro PSG em 2017, porque o Real Madrid queria contratar ele já naquela época, e ele escolheu ir pro PSG. E ele ficou tantos anos no PSG por escolha dele. Ah, mas ficou muitos anos lá ganhando um salário absurdo. Ok, todos os grandes jogadores ganham salários absurdos. Não é porque o cara... O cara joga de graça? Nem o Messi jogou de graça no Barcelona. Cara, o Messi no Barcelona era o jogador mais bem pago do mundo, assim, com muita sobra. E você vai questionar também o amor do Messi pelo Barcelona? Ou Não, vai e o dizer que o Mbappé Messi só renovou o jogava no contrato, Barcelona cara. por Poderia ter dinheiro? saído de graça, ele renovou o contrato, deu mais 2 anos ainda pro Paris. Exatamente. E assim, se fosse só por questão de dinheiro, ele tinha de jogar na Arábia Saudita, que oferecesse 700 milhões de euros pra ele jogar lá, e ele não quis ir. Então, assim, esse cara escolheu ficar no PSG por 7 anos, ele já poderia estar no Real Madrid há muito tempo. Cara, E a parada é mesmo que o assim, Mbappé gosta do Paris, cara. O Mbappé é torcedor do Paris, né? Ele, assim, a ele gente é. brinca pra caraca, mas ele respeita pra caraca o clube, cara. Ele tentou fazer o que ele pôde ali, eu acho. Ele é o maior artilheiro da história do PSG, geral. Ele é o maior artilheiro da história do PSG no Campeonato Francês. Ele é o maior artilheiro da história do PSG na Champions League. Ele é disparado o jogador que mais fez gols em mata-mata de Champions pelo PSG. Então, assim, esse cara entregou isso tudo, venceu várias vezes o Campeonato Francês. Essa temporada,
Ele vai ser artilheiro do Campeonato Francês pela 5ª edição seguida. Tudo isso não é o bastante para um cara desse sair de lá pela porta da frente. Eu, sinceramente, não sei mais o que é. Porque, assim, o jogo de ontem, como eu falei, não é a despedida do Mbappé do PSG, porque ele ainda vai jogar pelo clube, ainda tem a final da Copa da França e tal, mas era a despedida da casa. É o último jogo dele no Parque dos Príncipes com a camisa do PSG. E o clube simplesmente não fez nada. Institucionalmente, o PSG tratou esse jogo como se fosse um jogo qualquer. Cara, você entra na rede social do PSG, não tem foto do Mbappé lá. A única menção que a rede social oficial do PSG fez ao Mbappé foi quando ele fez o gol. Ele fez um gol no jogo, aí eles tuitaram, gol de Mbappé. Eles não fizeram nada mais. A torcida do PSG fez um tifo, fez um bandeirão gigantesco do Mbappé, e a rede social oficial do PSG não postou. Vocês têm noção do que é isso, cara? E só pra deixar claro, isso aí, quando acontece, não é que alguém esqueceu. É de propósito. É uma escolha deliberada não postar as paradas, né? Aí você vai me dizer, Yuri, mas é só um jogador. Não, cara, não é só um jogador. O Mbappé é um ídolo nacional. Vocês não têm noção do tamanho do Mbappé na França, cara. Vocês não têm noção. A gente não tem essa visão porque a gente tá no Brasil. Mas o Mbappé na França é o Ronaldo Fenômeno deles, cara. Por que vocês acham que o presidente da França vive se metendo nos assuntos do Mbappé para tentar manter ele no país? Porque ele é um ídolo nacional, ele é gigante lá. O Mbappé, cara, em todos os estádios que ele vai, como jogador do PSG, ele é respeitado. Não é estranho você ver ele sendo aplaudido por torcida adversária. Ele é um ídolo nacional. Esse cara tá deixando o seu clube, esse cara jogou no seu clube por 7 anos... É o maior artilheiro da história do seu clube, é um dos maiores vencedores da história do seu clube. E esse cara vai embora e você não faz nada, você nem menciona. Cara, não tem uma menção no Twitter oficial, nas redes sociais oficiais do PSG. Não tem uma menção que o Mbappé vai embora do clube. Eles decidiram deliberadamente ignorar o Mbappé. Mas vai jogar no concorrente da Champions. Meu irmão, isso não importa. Se ele tivesse saindo do PSG pra jogar no Olympique Marseille, eu ia entender, porque é o maior rival do PSG, é óbvio que o clube ia estar amagoado, mas ele vai jogar em outro país, cara. Ele não é obrigado a jogar a carreira inteira dele do PSG pra ser respeitado. Então, assim, não me entra na cabeça, cara, como é que um clube de futebol decide simplesmente na cabeça do maior jogador da história do clube. Vamos ser sinceros aqui. Vale lembrar que no começo da temporada já botaram o cara no... Lembra? Treinar separado, botaram no... Exato. Não deixaram relacionar nem nada. E assim, ele o Mbappé, ele tá abrindo mão de dinheiro. Ele tá abrindo mão de 80 milhões de euros que ele tinha direito em contrato a receber. Ele escolheu abrir mão dessa grana. Já que ele tá saindo como agente livre, ele escolheu abrir mão dessa grana pra não deixar o PSG de mão abanando. Porque ele poderia deixar. Ele tá respaldado em contrato. Se ele quisesse agora sair e dizer, me dá os 80 milhões de euros, ele receberia. Ele escolheu abrir mão disso. E mesmo assim, o clube decidiu tratar ele como ninguém. E como eu falei, não é a primeira vez. A gente tem outros exemplos do PSG desdenhando dos seus grandes jogadores. Isso pra mim, cara, é muito claro que isso é um clima de revanchismo. Você vai embora, é? Pois a gente vai tratar você igual um agora. Isso não é de agora. Por que que o Luiz Henrique começou a colocar o Mbappé no banco? Me respondam, por quê? Ele tá pensando no time. Mentira, cara. Ninguém aqui é criança. Você tem toda uma pré-temporada pra montar o time sem ele. Você tem toda uma metade de temporada que o PSG não faz nada de importante. E possivelmente de uma temporada pra outra vai contratar jogador também. Não sabe nem quem vai ser o substituto do Mbappé. Aí vem me dizer que tá tirando o Mbappé do time, botando ele no banco de reservas pra preparar o time pra próxima temporada? Conta outra, cara. É óbvio que isso é ordem de cima. E assim, pior de tudo é você ver que tem gente que defende. Mas ele não ganhou a Champions. Cara, como um clube de futebol pode viver em função da Champions? Então, só ídolo no PSG se ganhar a Champions. Se não ganhar, não merece respeito, não merece reconhecimento. Pelo amor de Deus, cara. É por isso que o projeto do PSG não é respeitado por ninguém. É por isso que o PSG como um clube não é respeitado por ninguém. Como é que você vai respeitar um clube que faz o que faz com seus grandes jogadores, que fez o que fez com o Mbappé, com o Neymar, com o Messi, com o Thiago Silva, com o Cavani, com o Verratti, com o Di Maria? É tudo artificial, cara. Parece que as coisas vão passando no PSG e nada recebe o devido reconhecimento, nada recebe o devido crédito. É um clube que ao tempo inteiro tá desrespeitando o futebol. Isso pra mim é um desrespeito ao futebol, cara. Quantos clubes no mundo inteiro não queriam ter o Mbappé?
Pô, o Mônaco, cara. O Mônaco poderia até hoje ter o Mbappé, mas não teve. Porque o Mônaco não tem dinheiro pra sustentar o Mbappé. Aí o PSG que tem essa grana, que pode ter esse cara por 7 anos, que esse cara serviu o clube por 7 anos a fio, um cara que quase nunca se machuca, tá sempre disponível pra jogar, e na despedida dele, no último jogo dele em casa, o cara não recebe nada, nenhum parabéns. Não me entra na cabeça, cara. Cara, o PSG, ele tem um problema sério, né, que é o seguinte, eu acho que eles têm um complexo de arrogância lá, que passa talvez muito pela gestão. Que o Qatar comprou o PSG, a gente sabe que os caras têm lá dinheiro ilimitado, a única coisa que limita eles é as regras do fair play financeiro lá, que eles até burlaram, né? Vale lembrar que o Mbappé chega no PSG como um empréstimo com opção de compra para a próxima temporada, caso o PSG não fosse rebaixado. Isso aí não é mentira, isso aí realmente estava no contrato, só para que a compra do Mbappé ficasse uma temporada e a do Neymar outra, sendo que eles chegaram na mesma janela. Então o time tem essa questão e me parece que eles têm muito aquela coisa de um bilionário rico, mimado, assim, de tipo, a gente pode tudo e qualquer um que não vá do meu lado 100% das vezes, eu jogo pros lobos, assim, né? Eu fiquei lembrando aqui que quando o PSG é eliminado pelo Real Madrid na Champions de 21-22, se eu não tô enganado, o Al-Khelaifi, né, o Nasser Al-Khelaifi, que é o presidente lá, o bambambam do PSG, vai junto com o Leonardo, na época, se eu não tô enganado, e eles vão correndo até o vestiário dos treinadores no estádio e começam a surrar a porta. Tem relatos lá de gente falando que eu nunca tinha visto um dirigente de um clube se comportar dessa maneira. Eles começam a surrar a porta como se o juiz tivesse assim que dar satisfação pra eles pessoalmente. O juiz tivesse que explicar para o Al-Khelaifi na hora por que ele fez isso e aquilo. Então é uma arrogância no sentido de assim, eles se consideram tão poderosos, tão fortes, tão ricos. Se algo não vai a favor deles, eles dão chilique, eles dão piti, eles questionam, eles jogam pra né? Outro caso também que aconteceu foi agora recentemente, que um repórter, depois que o PSG foi eliminado da Champions, né? Um repórter perguntou se o Luiz Henrique continuaria, e o Al-Khelaifi, com pouca arrogância, né? Ele disse o seguinte: estamos construindo. Você está falando sério com essa pergunta? Sinceramente, você conhece e entende um pouco de futebol? Olha só, o cara, assim, ele se acha acima de uma pergunta simples, sabe? Não é nada assim demais, cara. Perguntaram se o técnico vai continuar e tal, e o cara responde com uma arrogância que sempre parece assim que eles são acima de tudo e de todos, né? E qualquer coisa que conteste minimamente o PSG é lixo, assim, pra eles, né? Eles tratam dessa maneira. Como se eles nunca tivessem demitido um treinador rapidamente. O Christophe Galtier só ficou uma temporada lá. Então, assim, não é como se fizesse anos e anos que eles tivessem demitido um treinador depois de só uma temporada. Aconteceu um dia desses. O Al-Khelaifi, é óbvio, eu não conheço ele pessoalmente, né? Posso estar falando besteira aqui, mas o que me passa a impressão pelas ações e pelas falas dele é que é aquele cara tão rico e tão poderoso que, sabe assim, no momento que alguma coisinha dá errado, já é um absurdo, assim, pra ele. Porque ele sempre tá no controle da situação, ele sempre faz o que ele quiser. Então ele é aquela criança mimada, aquele cara que cresceu num berço de ouro, que sempre teve tudo, né? E aí quando tem alguma coisinha que dá errado, já pira, né? E no caso do Nasser Al-Khelaifi, até ele não nasceu, eu não tô falando que ele nasceu em berço de ouro, tá fazendo só a comparação do comportamento, até porque ele especificamente parece que vem de uma... Ele não era ricaço, né? Quando ele era moleque, ele jogava tênis e tal, depois que ele foi entrar aí pra se meter com a família real do Qatar lá. Mas é uma coisa assim muito de arrogância, sabe, cara? A gente pode tudo. E aí um jogador assim que doou 7 anos da sua vida, anos do seu auge pro clube, né? Que ele já poderia ter saído de graça antes, renovou o contrato, né? E aí os caras, tipo assim, na hora que o cara vai sair, é uma pequenez tão grande, cara. Porque assim, o futebol, ele é construído não só de resultados, cara, também é construído de histórias, de lendas, de ícones, de ídolos. Isso une torcida, isso faz a história de um clube ser maior. O PSG é tão criticado por ser um clube mais recente, que comprou o seu sucesso e não sei o quê, e aí, no final das contas, mesmo assim, eles conseguem construir uma história bacana, eles viram o principal time da França, o time com mais títulos e tal, contratam grandes jogadores, só que em vez de tu lembrar de quando o PSG fez a contratação do Messi, o Messi fez aquilo tudo no PSG, não, tu lembra que o Messi saiu chutado, xingado, aí tu lembra do Neymar, o Neymar saiu chutado, xingado, aí tu lembra do Mbappé, o Mbappé saiu xingado. Eles não têm respeito com a própria história que eles estão construindo, é difícil construir a história que eles estão construindo. Né, eles estão gastando muita grana, é verdade, construindo na base do dinheiro, mas ainda assim é complicado, leva muitos anos e é uma coisa que ajuda a lenda do clube a surgir, a ser mais respeitado, ganhar títulos, ganhar troféus, construir as suas histórias. Ele pega e joga os seus ídolos pro lixo assim, cara, de uma maneira tão pequena. E aí tu soma com outras coisas, né? Por exemplo, o PSG
É um time que vai comemorar o título francês e, cara, é constrangedor, cara. Parece que eles estão comemorando o título da Audi Cup na pré-temporada, velho. O título francês já não vale nada. Pô, os caras comemoram, eles mal dão um sorriso, bicho. É um time que vive pela Champions. A temporada inteira não vale nada. O que vale são 2 jogos de oitavas, 2 jogos de quartas, 2 jogos de semifinais de Champions e a final se eles conseguirem chegar. E tudo que não seja isso aí praticamente não vale nada. É o mínimo. Ganhar a Copa da França, ganhar o Campeonato Francês com o pé nas costas, é o mínimo. Eles chegaram num ponto do projeto onde eles estão... eu vi alguém falando isso na internet que eu achei até interessante. Eles estão muito grande pra França e muito pequeno pra Europa. Eles estão num limbo ali, onde o que acontece em solo nacional é irrelevante e só a Champions conta. E acaba a temporada todo ano dessa forma melancólica. Os caras são eliminados da Champions, perdem a Champions, chutam algum ídolo pela porta, comemoram o título francês como quem comemora, sabe... Pô, tua mãe foi na padaria, comprou um pão fresquinho, aí tu chega em casa, tu dá um sorriso, que o pão tá fresquinho, o pão tá quentinho, é isso, nada mais do que isso. Os caras comemoram como se fosse sabe assim, alguém te desejou parabéns no teu aniversário, então, muito obrigado, dá um sorriso, é isso, cara. Pô, é meio que vergonhoso, assim, o que esse clube tem se tornado, né? E eu até fico triste pelos fãs do Paris, cara, porque tem muita gente da torcida do Paris Saint-Germain que, pô, é fã fanático, que acompanha desde muito antes do time ser rico e tal. E aí os caras veem o clube se tornar essa coisa bizarra, mano. É bizarro, assim. Acho que eles não respeitam os próprios ídolos, não respeitam a própria história deles, sacou? Eles estão jogando a própria reputação no lixo. Basicamente, as únicas pessoas que respeitam de fato o Paris Saint-Germain hoje em dia são os presidentes dos clubes quando o PSG vai atrás de um jogador. Né? Eu sou presidente lá do Avaí, lá, e o PSG me liga, opa, na hora... Meu mano, Nasser Al-Khelaifi. Os caras tá também, porque, né, vão vender um jogador pro PSG, sabem que podem extorquir uma grana. Mas fora isso, é um clube que não é bem visto por ninguém, cara. E eles mesmos criaram isso, né, cara? Porque o Paris Saint-Germain, a partir do momento em que ele mesmo passa a mensagem de que o que eles fazem na Ligue 1 não importa, o que eles fazem em território nacional não importa, porque é essa mensagem que eles passam. Ah, se não ganhou a Champions, não merece homenagem, não merece respeito, não merece nada. Durante esses últimos 10 anos, eles criaram esse ambiente de que nada do que eles fazem lá na França importa. Eles criaram isso, não foi a gente. Porque assim, é óbvio que para as pessoas de fora não vão valorizar devidamente o projeto do Paris Saint-Germain sem a Champions, é óbvio. Só que eles não deveriam se comportar assim. Institucionalmente, eles não deveriam tratar o Campeonato Francês como se fosse uma porcaria qualquer. É claro que é bem menor do que a Champions, é óbvio que o projeto é para ganhar a Champions, mas eu acho que é um erro grande o PSG institucionalmente se portar dessa forma. Cara, então assim, ó, até mal comparando, porque o Bayern de Munique já é um dos maiores times de todos os tempos e tem Champions a rodo na sua galeria de troféus também, mas cara, o Bayern ganhou 11 Bundesligas seguidas e as comemorações eram infinitamente superiores a do... O quanto que eles valorizam lá cada título de Bundesliga, eles ganharam 11 seguidas. Porra, era um negócio inacreditável. É você saber dar valor ao seu produto e à sua conquista, né? O valor da sua conquista quem dá é você, não é outra pessoa. Não é o torcedor do Real Madrid que tem que dar valor à Ligue 1 conquistado pelo PSG. É o PSG. O clube, os jogadores, a torcida, são eles quem tem que dar esse valor. Então, a partir do momento que eles se comportam como se não importasse vencer a Ligue 1, venceu a Ligue 1, vai ser vaiado, venceu a Ligue 1, a comemoração vai ser meia bomba. É eles mesmos quem criam esse ambiente, né? E assim, eles criaram uma bola de neve, cara, que pra sair dela agora vai ser chão, cara. E nada me tira da cabeça que isso é culpa da administração do clube. Isso não é culpa de treinador, não é culpa de jogador, é o clube quem passa essa mensagem. De que assim, pô, vocês venceram a Ligue 1, não importa, não fizeram mais que obrigação, não vai ter comemoração, não vai ter parabéns, não vai ter nada disso. E aí chega nesse cenário, né, de o grande jogador da história do clube, o maior jogador da história do clube tá saindo, e pra eles essa saída não importa porque ele não venceu a Champions. Você tem dúvida de que a despedida do Mbappé seria muito maior se o PSG tivesse na final da Champions? Você tem dúvida? Eu não tenho dúvida nenhuma. Mas como não chegou, aí pra eles já não significa nada. E você estava falando sobre o Nasser Al-Khelaifi? Esse é o cara que em 2022 veio a público dizer que Kylian Mbappé nunca vai sair do PSG. Aí você imagina o tanto que esse cara tá fervendo de ódio por ver o Mbappé ir na rede social anunciar que tá indo embora. É por isso, sacou? Tipo assim, o cara acha que ele tem um controle total sobre tudo. E que não, o Mbappé não é nem uma pessoa, é uma peça que eu controlo. Né? E aí quando sai do controle, o cara pira, mano. Retalia. E retaliação pura, cara. Esse clima de revanchismo é o que faz mal, né? E você vê que tem uma diferença na forma como outros clubes se portam. Você vê o Real Madrid.
Em 2018, o Cristiano Ronaldo foi lá e pediu para sair. O que é que o Florentino Pérez fez? Fez as devidas homenagens, coletiva de imprensa coletiva de imprensa não, ele cedeu espaço para o Cristiano Ronaldo ter a despedida dele. O Real Madrid fez as devidas homenagens, definiu um valor, a Juventus veio, pagou, pronto, vendeu. Sem revanchismo, sem clima de disputa, sem retaliação. Cara, um clube que entra em rota de colisão com seus ídolos, cara, pelo amor de Deus, isso não existe, cara. Isso não pode acontecer. Cara, eu tava vendo um comentário que alguém colocou aqui no chat, eu fui verificar e é verdade. O Bayern de Munique tem um jogador que talvez ninguém nem lembre que existe, que chama Bouna Sarr. Né, ele chegou, tem 4 anos no Bayern, mal jogou lá, lesionado o tempo todo e tal. E olha só, esse cara, o peso dele na história do Bayern de Munique é 0, tá? Não tem relevância nenhuma. Ninguém vai lembrar dele daqui a uns anos. O Bayern de Munique tem alguns posts recentemente aí pra ele. Desejou bom aniversário. Agora ele tá se despedindo do clube. Deram lá umas flores, fizeram uma homenagem pra ele, postaram nas redes sociais, agradeceram. Com um jogador irrelevante, cara, que tá indo embora. É o mínimo, sabe? O Bayern de Munique fez uma despedida pro Bouna Sarr e o PSG não fez pro Mbappé, cara. Olha o nível. E tem gente que quer convencer você de que isso é normal. Ah, o jogador não fez mais do que a sua obrigação. Meu irmão. Vão se arrepender, porque vai sair o time que já era... Não era tudo aquilo, vai ficar medíocre, a não ser que eles consigam contratar, não sei como que eles convençam um craque mundial e pra lá, duvido. Eles vão ter um projeto aí talvez com menos cracaço e mais coletivo, que pode ser até uma coisa boa. O Yuri elogiou aqui, né, esse projeto com mais no coletivo do que nas estrelas e tal. Mas um jogador como o Mbappé faz a diferença em qualquer clube do mundo. E vai fazer no Real Madrid. E tem mais, vai meter gol. O Mbappé tá indo pro Real Madrid, vai jogar 10 anos lá, provavelmente. Vai meter gol no PSG na Champions. Pode ter certeza. E vai meter gol no Parque dos Príncipes também, contra o PSG. Né? E vai fazer falta, cara, porque é um cara decisivo. Ah, porque não decidiu contra o Borussia Dortmund. Não acontece, cara. Agora pega o histórico dele. Ele foi decisivo a carreira inteira. Né? Então vai fazer diferença e aí quando o PSG entrar na próxima Champions com o melhor jogador sendo o Barcola ali pra decidir, aí os caras vão chorar. Eu vejo muita gente na rede social com clima de revanchismo, porque eles estão com o Mbappé, porque o Mbappé não resolveu a semifinal da Champions. Só que assim, o torcedor na rede social, ele vai ter a mágoa dele, ele vai estar porque o Mbappé vai jogar no Real Madrid, beleza. Agora a instituição não pode se comportar assim, cara. Pelo amor de Deus, gente. Tipo assim, é inacreditável a gente ter que vir aqui explicar o óbvio. A instituição, cara, era o último jogo. E assim, não tem volta. Não dá pra voltar no tempo e consertar isso. A tá feita já. Aí daqui a, sei lá quantos anos que for falar, pô, como é que foi o último jogo do Mbappé no Parque dos Príncipes? Ah, foi um jogo, né? Eles perderam pro Toulouse. O PSG não fez nada, não postou nada na rede social, não entregou nada pra ele. Lembrando que até o Messi, cara, quando o Messi saiu do PSG... Eles deram um troféu lá pra ele, que até o Casimiro comprou depois. Nem isso, cara, eles fizeram com o Mbappé, cara, nem isso.